Então, hoje nós vamos iniciar a nossa apresentação sobre o Google Docs. Muitos de vocês já devem ter tido contato com ele, principalmente durante agora o período remoto de ensino, geralmente na preparação de atividades. Os alunos também, fazendo atividades, normalmente eles usam o Google Docs. E a gente escolheu trazer essa ferramenta hoje porque ela é uma ferramenta basicamente essencial para o ensino remoto. Eu vou enviar aqui para vocês no chat, continuando logo, para a gente ter uma ideia do que você já conhece sobre o Google Docs. Eu vou enviar no chat do Meet um formulário para vocês responderem rapidinho. Pronto, eu enviei no chat do Meet agora um formulário no Google Docs. Aí eu queria que vocês preenchessem, basicamente só para a gente fazer uma coleta geral de informações. Aí, enquanto vocês vão preenchendo, basicamente hoje nós vamos aprender coisas básicas sobre o Google Docs, o que é, certo? As diferenças entre o Google Docs e o Office, e algumas funcionalidades básicas, tanto do Google Docs quanto do Google Drive, que basicamente eles são serviços integrados. Para conhecer um, a gente também precisa acabar conhecendo o outro. E também nós vamos trazer sobre os complementos do Google Docs, que são um aspecto muito essencial hoje em dia. Pronto, agora aqui o formulário, vocês podem ir preenchendo. Quando terminarem de preencher, podem mandar um ok aqui no chat. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Carmen. No meu está aparecendo assim, o meu e-mail de professor diz não compartilhado, alternar conta. Eu preciso alternar ou posso responder no e-mail que vocês mandaram? Você consegue responder por ele? Oi, não ouvi não. Como é? Falhou. Você consegue responder por ele? Dá para ele aparece as questões? Consigo. Pronto, Não pode precisa responder. alternar. Tá, joia. Não, pode responder por ele. Basicamente, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que seria esse Google Docs. Em 2006, mais ou menos em 9 de março de 2006, foi lançado o pacote de editores de documentos do Google, certo? E esse pacote é conhecido como do Google Docs Editors, ou seja, editores de documentos do Google. Basicamente, esse é o pacote, certo? É como se você tivesse o pacote da Microsoft Office também. O Microsoft Office ele tem aquele pacote inteiro, e dentro desse pacote a gente tem a distribuição de várias aplicações, de vários aplicativos. E aí o Google Docs Editors ele funciona nesse mesmo mecanismo. A gente tem um pacote geral que distribui vários serviços. E aí quais são os serviços do Google Docs Editors? A gente tem o Google Docs, tem o Google Sheets, tem o Google Presentations, tem o Google Formulários, tem o Google Sites e tem diversos outros. Ou seja, cada um desses que a gente consegue usar, normalmente quando você acessa lá na sua barra lateral superior, né, você consegue ver todos aqueles serviços, Google Docs, Google Apresentações, as planilhas, todos eles fazem parte desse pacote geral do Google, certo? E aí, antigamente, quando você acessava esses serviços do Google, os documentos do Google, quando eles não tinham integração ao Drive ainda, eles eram acessados numa plataforma que se chamava Docs. Aí eles eram chamados, basicamente, algumas pessoas chamavam, né, basicamente de Google Docs, que seria essa plataforma para você acessar os documentos. E aí, em alguns locais na internet, se vocês forem de repente estudar por fora ou pesquisar, algumas pessoas chamam esse Google Docs Editors, os editores de documentos do Google Docs, de Google Docs. Porque, assim, na tradução do inglês, né, o Google Docs ele seria documentos do Google, no geral. Não teria uma especificação. Aí, hoje em dia, também você pode encontrar muitas pessoas chamando o próprio Google Docs apenas do editor de texto. Ou seja, aquele que a gente encontra para criar texto mesmo. Para criar, de repente, por exemplo, criar artigos, para fazer algumas atividades, escrevendo. Basicamente, esse seria o Google Docs. Então, caso você esteja na internet, você pode acabar encontrando uma dessas duas formas, ou o Google Docs, ou o Google Docs Editors. E lembrar que o Google Docs pode acabar se referindo a essas duas coisas, tanto ao só editor de texto, quanto também ele pode acabar se referindo ao geral. E aqui, vocês conseguem ver esse site, quando vocês pegam um link que vocês acessam, por exemplo, formulários, o Presentation, que seria a apresentação, o Spreadsheet, que seria as planilhas, e o Document, que seria o Google Documentos, né, que é o editor de texto mesmo, vocês podem ver que essa primeira parte do link ela é formada pelo Docs Google, ou seja, é como se fosse os documentos do Google mesmo.
E aí, por isso pode acabar também tendo alguma confusão, certo? Quando vocês forem pesquisar. Mas lembre-se que, no geral, você pode encontrar muito que o Google Docs é basicamente o editor de texto, certo? E a gente tem uma... E aí, a gente basicamente trouxe aqui também por que usar o Google Docs Editors ao invés do Office Online. A gente conhece muito bem o Office Online. Eu acho que vocês já devem ter usado, devem ter alguma experiência. Seria basicamente aquele pacote da Microsoft Office que você consegue acessar de forma online, pela sua conta de e-mail da Microsoft. O seu Hotmail, o seu Outlook, né, hoje em dia. E aí, basicamente, assim, o Office, geralmente, ele tem um pouco mais de recursos, porque ele é baseado no pacote da Microsoft Office. Então, ele, de repente, pode ter mais recursos por exemplo, nas planilhas. Ele consegue gerar gráficos mais interessantes nas apresentações. Ele consegue ter mais temas, ele consegue ter animações melhores. E, além disso, ele tem uma integração direta com o próprio Microsoft Office que você tem instalado no seu computador. Quando você está usando o Office Online, ele já captura a versão que você tem no seu computador e já faz a integração direta de documentos entre elas, para não ter erro de compatibilidade. Aí, e o Google Docs, assim, um dos principais problemas dele, quando você faz uso você faz uso do Microsoft Office, aí você baixa o seu documento DocX e você joga o seu documento para o Google Docs, um dos problemas, às vezes, é que acontece erros de formatação. O interessante é que, por que acontecem esses erros? É porque lá por volta acho que foi por 2012, mais ou menos, quando eles começaram a padronizar os documentos, tinha alguns formatos específicos. Aí a Microsoft, a Microsoft tentou como se fosse ela requerendo que o formato dela fosse mundial. Todas as outras empresas vão ter que usar o formato dela também. Aí passaram a existir dois formatos. Um formato geral, no mundo inteiro, e o formato também da Microsoft. Aí acontece que alguns programas, principalmente programas que usam Linux, por exemplo, o Google Docs, ele é todo armazenado lá nos servidores dele lá em Linux, e não em Windows. E o Windows, ele tem compatibilidade direta com o Microsoft Office. Aí acontece que alguns computadores que usam Linux, eles acabam não conseguindo converter direito o DocX para um formato que consiga ter uma leitura ideal do arquivo. Porque o DocX do Office, ele é gerado com base em algumas coisinhas do Windows, alguns algoritmos específicos. Aí acontece que, às vezes, você tem problemas de integração entre essas duas ferramentas. Por isso que uma das principais limitações de usar o Office hoje em dia, basicamente seria por causa às vezes, essa falta de integração que você tem essas duas ferramentas. Aí por que a gente usaria o Google Docs Editors? Então, se o Office é melhor, se o Office está no Windows, se o Office basicamente todo mundo tem, né? Geralmente instalado no computador. Às vezes até algumas instituições dão o Office de graça. A principal questão de usar o Google Docs Editors, uma delas seria principalmente porque ela é integrada com o serviço do Google. Ou seja, se você usa o Google Classroom e hoje em dia, por exemplo, todos os nossos e-mails, né, institucionais, eles são já baseados no Google, né? A gente já requer lá no Google as contas institucionais. Então, isso é um ponto extremamente importante já, para a gente poder salvar nossos arquivos, para a gente editar nossos arquivos, para a gente ter um local só para trabalhar tudo isso, não ficar jogando para o computador, jogando para outro canto. Nele também a gente consegue ter trabalho em equipe. Geralmente o trabalho em equipe dele é muito bom, principalmente porque você já deve ter visto que a gente vai mostrar mais na frente também, que o Google Docs, ele tem uma barra lateral que você consegue ver comentários, que você consegue estar trabalhando em equipe, vendo o que as outras pessoas estão comentando. Você tem uma barra de sugestões que você consegue fazer para edição de documento. E além disso, a gente tem também outra grande possibilidade do Google Docs é que a gente consegue trabalhar de qualquer local. O Office Online também, só que o Google Docs, principalmente celulares, eles já são feitos com base no Android. E no Android, geralmente, você precisa criar sua conta, né? Estar logado com a conta do Google. E aí você já ter ferramentas do Google também acaba facilitando muito. É como se o Google estivesse expandindo muito hoje em dia, tivesse já integrado com várias coisas, e ele tem também essa possibilidade de se expandir ainda mais. Então, é um serviço muito interessante de se utilizar, tanto para hoje, por essa questão de você poder usar em qualquer local, quanto também para a questão de possível futuro próximo. Talvez o Google ele consiga se tornar tão bom quanto o Office Online, por exemplo. E além disso, o Google Docs Editors ele tem um
um serviço geral de que você pode instalar complementos. Esses complementos, eles tentam imitar algumas outras funcionalidades, por exemplo, que tem no Office Online. Eles tentam imitar a funcionalidade de instalar um serviço para você gerenciar bibliografia, referência bibliográfica. Eles tentam imitar um serviço para você fazer conversões diretas entre vários tipos de documentos para formulários e de formulários para documentos. São algumas ferramentas que podem facilitar muito o trabalho. Só que, como ele está em desenvolvimento, elas podem acabar não sendo tão úteis como a gente está pensando. Aí agora a gente vai mostrar. Aqui eu acho. Sim, agora é Bom dia, Maria Antônia. bom dia, pessoal. Eu me chamo Maria Antônia e vou falar um pouquinho sobre a interface, da continuidade ao que Moisés estava explanando para vocês. Aqui a gente consegue ver e vai demonstrar a vocês como criar um novo Docs, se relacionando ao documento que a gente cria diretamente do Drive. Nesse caso, a gente vai entrar na barra superior, né, como o Moisés havia falado, no Drive, pode passar. A gente vai entrar no Drive e aí a gente vai seguir esse procedimento para criar um novo documento. A gente entra no Drive, vai clicar aqui em novo e a gente pode criar uma nova pasta, fazer o upload de arquivos ou de uma pasta que esteja no seu dispositivo e aí criar um documento, planilha ou apresentação, que é o que a gente está explanando para vocês hoje. Nesse caso, a gente está mostrando só o documento, mas vocês podem criar o documento, planilha e apresentação, tanto indo pelo Drive ou indo diretamente no documento, planilha ou apresentação. E só um adendo, Maria Antônia, também, para o pessoal. É porque, tipo assim, por que vocês vão usar o Google Drive, né? Qual a necessidade disso? É porque o Google Drive, como ele é um serviço de armazenamento, ele é um serviço que você vai ter todos os seus documentos lá, é interessante você, sempre que você for usar o Google Docs, sempre que vocês forem criar um documento, não criar diretamente o documento lá por fora. É interessante vocês irem no Google Drive, criar uma pasta, tipo assim, você é um professor de tal disciplina e você vai criar um documento de provas, certo? Para um período específico. Cria a pasta do período, cria a pasta de provas, e crie dentro dessa pasta de provas, aí sim você cria o documento, que isso aí vai facilitar muito o seu trabalho futuramente. Tem muita gente que às vezes vai criando, aí quando vê tá com uma lista imensa de documentos, não sabe onde é que tá, tem que ir organizando, isso aí dá muito trabalho depois. Aí o Google Drive ele já facilita isso. Quando você cria uma pasta, todos os documentos que vão ser criados ou copiados dentro dessa pasta vão ficar dentro da mesma pasta. E lá no Google Docs você pode mover ele também entre as pastas. Então é sempre bom vocês fazerem uso desse, sempre terem uma questão de organização básica, sempre deixando para facilitar o trabalho de vocês futuramente. Ótimo, Moisés, obrigada. E aqui a gente vai mostrar um vídeo para vocês, ó, de como compartilhar um arquivo. Aqui a gente pode adicionar o e-mail das pessoas. Nesse caso a gente colocou Moisés. Essa pessoa ela pode ser editor, comentarista ou leitor. Você pode mandar uma mensagem pedindo para essa pessoa fazer alguma coisa no documento. E nessas configurações, ó, o editor ele pode alterar e compartilhar, e o leitor e comentarista ele pode fazer o download, imprimir e copiar esse arquivo. Você pode também copiar o link e enviar, por exemplo, em algum grupo do WhatsApp, ou colocar lá no Google Sala de Aula. E também, quando você vai enviar o link, você pode restringir e deixá-la como leitor, comentarista e editor também. Assim como compartilhar no e-mail da pessoa. Ficou bem autoexplicativo, né? Acho que não precisa passar novamente. E aqui no próximo, aqui ó, nesse, vai mostrar a vocês o que Moisés havia falado da questão de sugestão ou comentários.
No comentário, a pessoa que você compartilhou o documento, ela vai estar comentando sobre algo. E na sugestão, ela vai fazer alguma modificação de formatação, por exemplo, que é o que está sendo mostrado no vídeo. E aí cabe a você aceitar ou não. Então, essa modificação, essa sugestão, ela só vai ser aplicada no documento se você aceitar. Caso você não aceite, não vai haver a modificação. Houve várias sugestões de formatação, da fonte, tamanho da letra. Aí, ó, você vai conseguir aceitar a sugestão, adicionar. Nesse caso do compartilhamento, você não vai precisar baixar nada. Isso. Todas essas ferramentas que a gente está mostrando agora, esse Google Docs, né? Ele é acessado diretamente pelo... Se você tem navegador, qualquer navegador você consegue acessar. Basta você estar na sua conta do Gmail, né? Volta aí só uns slides, só um pouquinho para trás para mostrar ela. Como é que... Pode voltar. Nesse caso de baixar alguma coisa, vai ser só em complementos, né? Isso. E vai mostrar um pouquinho mais na frente. Essa terceira imagem aqui, ó, tá vendo que aquilo é quando você entra quando você entra no Google. Entrou no Google, vai ter lá em cima no canto superior esquerdo, né? Direito, na verdade. Vai ter lá Gmail, imagens, esses pontinhos e sua foto. Aí quando você aperta nesses pontinhos, abre todo o serviço do Google. É como se você fosse entrar no seu Gmail. Aí vai ter lá embaixo, ó, documentos, planilhas, apresentações. Tem cada um desses que você pode entrar a partir disso daí. Aí todos os serviços são gratuitos. A única coisa que você paga no Google é para aumentar seu armazenamento, geralmente. Mas, assim, no geral, você acessa tudo gratuitamente. Tudo isso aqui é... Por isso que a gente está mostrando até, porque é tudo gratuito aqui. Gratuito e online, né? Você acessa direto pelo navegador. E aqui foi algo que eu descobri no final do semestre e eu achei muito importante. Estava até comentando com o Moisés que tinha feito essa descoberta e achei o máximo. Por mais que seja algo muito simples, me ajudou muito. Como salvar o seu Docs em outros formatos. Eu vou contar uma história para vocês. Eu precisava salvar um arquivo, ele tinha umas tabelas, e eu não estava conseguindo de jeito nenhum copiar, colocar lá no Word para ficar, né, certinho para enviar. Eu já estava enlouquecendo, aí uma salvadora da pátria que estuda comigo me ensinou essa forma, né, de como salvar o Docs. Você vai lá no seu arquivo, você vai abrir seu arquivo no documento, e aí vai clicar aqui em fazer download, e você pode baixar em PDF, colocar no Word, ele não vai desconfigurar. Nesse caso, a gente está mostrando do documento, mas ele se aplica também para apresentação e para planilha. Então, no caso da apresentação, vai aparecer aqui o Microsoft PowerPoint, e no caso das planilhas, vai aparecer Microsoft Excel. Aí você pode baixar nessas várias formas aqui, mas normalmente a gente baixa em PDF ou na Microsoft, né? Eu lembrei só sempre daquele cuidado, às vezes. Quando você vai baixar o DocX, por exemplo, você está fazendo um TCC, alguém está fazendo um TCC com você. Quando você vai enviar para o seu orientador, você de repente vem no Google Docs, baixou em DocX e vai enviar direto para o seu orientador, sem nem olhar. Aí o seu orientador vai e abre no Word. Certo? Aí você, às vezes, pode dar problema de formatação, então sempre tenha cuidado com isso. Justamente. E aqui é uma das novidades. A gente vai trazer duas novidades com relação ao Google Docs agora desse ano, na atualização de 2021, que é a formatação de imagem lá no texto, no documento. Você vai adicionar a imagem, clicar na imagem e clicar do lado direito. Aí você vai clicar em opções de imagem. E aí vai aparecer o que você pode fazer com a opção de imagem, né? Tamanho, rotação, ajuste de texto. Só que aí a gente vai focar nessa partezinha do ajuste de texto, que é
que é, no caso, a novidade. Que aí você pode alinhar a sua imagem de acordo com o que você quer. Você pode colocar atrás do texto, a imagem, à frente, quebrar o texto, ajustar o texto, o que já é comum no Word, mas que é uma atualização agora de 2021 aqui dentro do Docs. E aqui a outra atualização desse ano, né, de 2021, é que você pode entrar lá no seu documento e já compartilhar diretamente. Você não precisa vir aqui, onde a gente está, né, no Meet, e fazer todo aquele procedimento de compartilhar a tela. Você pode abrir seu documento, sua planilha ou sua apresentação e compartilhar. A gente vai mostrar aqui como é que vocês conseguem fazer isso. Você vai abrir o seu arquivo, nesse caso a gente está mostrando um documento. Você vai abrir e aqui do lado esquerdo a compartilhar, ó, tem aqui, ó, apresentar em uma reunião. Mas você precisa estar em uma reunião naquele momento. Pode passar. Aí vai aparecer, ó, apresentar esta guia em uma reunião. Então você não vai precisar sair dessa sua aba, do documento, nem da sua apresentação, nem da sua planilha. Você pode ficar lá vendo, mexendo, e as pessoas elas vão conseguir ver na sua reunião do Meet. Agora os complementos. Pronto, agora a gente vai mostrar um pouquinho sobre os complementos. Pode só voltar aí de novo nesse slide. Eu tenho só uma dúvida. Quando a gente vai apresentar, eu não sei se vocês vão falar isso mais à frente, quando a gente tem que apresentar uma tela numa reunião do Meet, como é que a gente faz para quem está apresentando ver a tela e também ver as outras pessoas? É nesse formato que você falou? No caso, você quer apresentar o que você está fazendo, né, do documento? Isso, porque às vezes eu tô numa reunião, aí preciso apresentar um PowerPoint. Certo. Só que aí, da forma que eu estava fazendo, quando eu coloco para apresentar, eu não fico vendo os participantes. Entendi. Eu acho que a gente mostra no fim, mas eu acredito que seja porque quando você está compartilhando, eu acho que você coloca na opção para compartilhar a tela inteira. Você já notou isso? Não percebi. Porque tem uma... A gente vai mostrar, assim que terminar, mas tem uma opção, quando você está no Meet, aí você pode compartilhar uma aba, só a aba, você pode compartilhar algum aplicativo só que está aberto, ou então você pode compartilhar a sua tela inteira, sabe? Aí, isso. A questão é que, por exemplo, se você compartilhar uma aba, você pode redimensionar. Você pode deixar de um lado o Meet e do outro lado a aba, sabe? Aí o pessoal vai ficar vendo só a aba, né, que tá aberta. A gente vai mostrar depois como é que pode resolver isso. Certo? Sim, só aqui sobre o... Pode só voltar o slide, só sobre os complementos, só para mostrar. Pronto, aqui, ó, os complementos. Você vai lá na aba de cima e vê complementos. Aí você pode instalar complementos. Só está carregando. Esses complementos, eles são aquilo que a gente falou, que são coisas adicionais que você pode instalar. Por exemplo, você tem vários complementos aqui, ó, vocês estão vendo, certo? E você tem um complemento para adicionar fórmulas matemáticas, que esse daí você tem um complemento para converter de doc para form, você tem complemento para referência bibliográfica, você tem outro complemento para editor de fórmula matemática, e você tem vários outros complementos. E aí você pode escolher de acordo com o que você quer. Você pode pesquisar na aba ali lateral, por exemplo, pelas categorias, você pode ver categorias de produtividade, quais funcionam com Gmail, quais funcionam com Google Documentos, você pode pesquisar por cada um deles, especificamente. E aí, por exemplo, a gente vai estar recomendando, né, esses 3 complementos para o Google Docs. O primeiro é o Hypertext Create, que ele é um editor de fórmulas matemáticas, certo? Que ele é gratuito. Alguns complementos são pagos, certo? Esse aqui é gratuito.
e por ele você consegue fazer várias edições melhores, mais avançadas, de fórmulas matemáticas. O segundo, o Easy Access, ele serve para você, geralmente você tem algumas letras, né, alguns acentos em algumas línguas que não tem no teclado, aí você tem que, às vezes você vai inserir, aí como é que você vai inserir? Uma das formas é por esse Easy Accents, ele basicamente já tem uma integração, e lá ele vai mostrar quais são todos os, por língua, né, quais são os que você pode inserir. E o último, que é o BibCitation, é um gerenciador de referências bibliográficas, direto para o Google Docs. Aí pode passar. Aí aqui é o de matemática, a gente vai mostrar como é que ele funciona. Basicamente ele já está instalado, certo? Aí a gente vai lá em complementos e vai ter ele, ó. Aí inserir ou editar uma equação, né, matemática. Aí ele vai abrir essa nova janela. E aí nessa janela que você vai poder editar sua fórmula matemática. Vai mostrar agora, ó. Você tem várias funções, né, que você pode usar e ele fica de forma mais organizada. Você acaba tendo mais coisas do que apenas o Google Docs forneceria. Por isso que os complementos, às vezes, eles são interessantes de ser utilizados. Aí a gente pode editar como quiser e vai inserir agora. Ele está inserindo. Pronto, ele já inseriu, aí a gente vai ver lá, ó. Ele insere a sua equação matemática como uma imagem. Aí para editar, você vai ter que abrir novamente o complemento, certo? Por exemplo, ele abriu lá de novo o complemento. E agora ele abriu o mini editor que tem. Aí abriu na barra lateral. Você tem tanto aquele editor grande, quanto você tem também esse editor na barra lateral. Eles servem basicamente para as mesmas coisas. Só que esse editor lateral ele vai ter menos funções do que o editor maior. E aqui, ó, você pode criar novas equações, ou então você selecionar a sua, e ele já vai atualizar lá, ó, com a sua equação. Aí você pode editar ela do mesmo jeito. Edita e dá o update nela, né? Atualiza, ó. Pronto, ela foi atualizada lá também. Ela é muito interessante, basicamente, para a gente fazer essa integração maior. É uma das formas do Google Docs ele trabalhar com equações matemáticas de forma simples. Aí agora a gente vai mostrar as duas outras ferramentas. Tem aí ó, o Easy Accents e o BibCitation. A gente vai lá nos complementos de novo, a gente já instalou, certo? E vai lá, ó, no Easy Accents. Aí ele vai aparecer em execução e vai abrir o menu dele. Pronto, aqui no menu dele ele pede para selecionar qual é a língua que a gente quer, ver os símbolos, né? E aqui eu selecionei, por exemplo, francês. Aí ele mostra, certo? Mostra uma lista deles e apertando você já vai inserindo direto. Ou seja, você não precisa pesquisar por fora, por exemplo. Ó, o Viviane está falando que ela usou Footnote Style. Ó, o Viviane está dizendo que usa o Footnote Style que ajuda na formatação de notas de rodapé. Que pronto, outro complemento de Viviane também tá recomendando. E aí você também tem o BibCitation, por exemplo. Que ele é para inserção de referências bibliográficas. Uma das coisas ruins desse complemento de bibliografia é porque ele não é tão bom quanto o do Office. Você pode inserir, né, todas as suas bibliografias, pode pesquisar por elas, ele já mostra uma lista direta. Você pode inserir manual ou pesquisar, né? Ele já tem uma barra de pesquisa também. O que acontece é que ele não tem muita formatação e você não pode inserir a citação linkada à sua referência bibliográfica, como você tem, por exemplo, no Office. Aí você só vai inserir sua bibliografia, certo? Suas referências, basicamente. Ele pode ser interessante só para você ter uma gerência maior, para você ficar controlando e para você ter uma edição, mas assim, ele acaba não sendo tão, ela ainda não tem uma ferramenta tão boa quanto a dos outros sistemas. Agora, antes do quiz, eu vou só mostrar aqui para vocês, só para tirar todas as dúvidas rapidamente. Deixa eu só mostrar aqui. Peraí. Moisés, quer que eu interrompa a apresentação? Isso, pode interromper ela nessa apresentação. Aí eu vou compartilhar aqui do meu. Compartilhar aqui.
Pronto, vocês estão vendo a minha tela. Agora eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó, só para tirar todas as dúvidas, né? Eu entrei no meu navegador, e lá no meu navegador, por exemplo, eu entrei aqui no Google, certo? Ali no canto, vocês estão vendo que tem minha foto e tem os pontinhos, né? Para quem tem dúvida, né? É a partir daqui que eu vou acessar todos os serviços do Google. E aí você tem, por exemplo, aqui, ó, você tem o YouTube, tem a Play Store, tem o Gmail, tem o Meet, tem o Drive, né? E lá embaixo você tem também os outros, ó. Tem o Docs, tem o Sheets, tem o Google Books, tem o Google Slides. E são esses os serviços que a gente está trabalhando agora. Aí o que a gente falou nessa apresentação foi o Google Docs. Por exemplo, eu estou no dispositivo móvel. No computador, basicamente, a formatação desses ícones estão diferentes. Eles geralmente vêm primeiro. Mas aqui no celular, por exemplo, eu vou entrar no Google Docs. Aí no celular, ele já vai pedir para você instalar cada serviço do Google separadamente. Por exemplo, eu quero o Google Docs. Aí eu vou ter que instalar os documentos do Google. Por exemplo, entrei aqui, ó. Aí aqui eu consigo acessar os meus documentos. Tudo também pelo celular, por exemplo. Bom, lembrando que no celular é mais limitado, só que, por exemplo, como é uma coisa móvel e como é algo que você leva para todos os locais, ela acaba sendo interessante também. Eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o aplicativo, é o Documentos. Deixa eu entrar na Play Store para mostrar. Documentos. Ó, na Play Store você encontra cada serviço do Google, ó. Aqui a gente tem os documentos do Google. Aí ele serve para você editar documentos quando você está no seu celular. Aí baixando você consegue encontrar também outros serviços. Basicamente todos os serviços do Google estão aqui. O Google Meet, o Google Planilhas do Google. Cada um deles vocês podem instalar no seu celular também. Você tanto pode acessar no seu computador. No seu computador você não precisa instalar nada. É tudo a partir do seu navegador. E se você quiser no celular, você também pode instalar cada um desses. Eu gosto muito de instalar no celular porque às vezes a gente está em algum local que não pode ter acesso ao nosso computador, ou então não pode acessar um computador de outra pessoa para entrar no nosso Gmail, por exemplo. E aí o celular ele acaba sendo muito interessante. Basta você ter acesso à internet, você consegue também editar tudo. Por exemplo, as planilhas do Google aqui. Ó, ele também consegue editar cada planilha, certo? E só lembrando que vai ser mais limitado do que o do computador em si, certo? Do que você entrar pelo navegador no seu computador. Eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida, assim, no geral, como você vai acessar, o que é. Que eu vou mandar agora Deixa eu parar de compartilhar aqui. Moisés, é que Islane tinha perguntado de como apresentar a tela. E Sim, ela conseguiu apresentar e ver as pessoas. Pronto. Deixa eu só... Pronto, deixa eu só tirar logo essa dúvida dela. Pode ser a dúvida de mais pessoas também. Isso aqui pode te E é uma ajudar. coisa... E faz parte também, né, do serviço do Google. Eu posso compartilhar também aqui. Não sei se vocês Pronto. estão vendo. Vocês conseguem ver minha tela? Então a gente tá vendo agora, tá compartilhando. Compartilhar. Consegue, né? Então, na mesma aba, Tela. no mesmo lugar onde vocês colocam para apresentar a tela, vocês clicam aqui, ó, onde você está apresentando. Como eu estou apresentando agora, vai parar a apresentação. Mas quando eu não estou apresentando, aparecem várias opções, como compartilhar uma janela, compartilhar uma guia e compartilhar a tela inteira. É mais interessante para vocês apresentarem, compartilhar uma guia. Por quê? Porque compartilhando uma guia, vocês conseguem atribuir som, atribuir imagens, vídeos. Então, e você também fica mais livre para, por exemplo, digamos, agora mesmo, durante a apresentação, eu coloquei para apresentar aqui somente essa guia que eu havia apresentado anteriormente, somente a guia do Canva. Com isso, eu fiquei livre para, por exemplo, olhar o WhatsApp e ver se Moisés tem enviado para eu já passar a apresentação para o próximo slide. Ou se vocês criarem alguma aba com alunos seus, vocês podem
tirar dúvida dos alunos. Eles ficam mais soltos, mais livres para observar o que é que está acontecendo, sem que fique mostrando essa tela aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Aí, pode deixar a apresentação, Alana, só para eu falar mais uma coisa também. Pronto. Pode compartilhar de novo a sua tela toda. Agora eu estou escolhendo uma janela, uma guia ou a tela inteira. Eu vou escolher a tela inteira. Nisso apresenta todos os recursos do meu computador. Então, se eu preciso apresentar no PowerPoint, que já está instalado, aí eu boto a tela inteira. Mas se for algo que você já construiu e tem acesso a uma guia do seu navegador, seria mais interessante apresentar uma guia ou uma janela. No caso aqui, eu vou escolher agora apresentar uma janela, que é essa aqui. Tá dando para ver aí, Moisés? Tá dando para ver. Aí, então, ela não saiu. Quem estava em dúvida era Islânia, não era? Sobre o... Era assim. Pronto. Islânia, tu pode compartilhar a sua tela inteira, só pra gente. Tu vai apresentar agora e bota compartilhar tudo, sabe? Só pra gente mostrar uma forma que você pode de ficar, né, com duas coisas abertas. Pronto, a Islânia tá apresentando aqui a tela dela. Ó, uma das soluções, né, para que você quer, tipo assim, você quer ter o Meet, e quer também ter o que você está apresentando, né? Você Isso. pode fazer o seguinte, ó, lá no, quando você fecha a tela, lá em cima, no canto superior direito, lá no, onde tem o minimizar, o quadradinho e o X, aperta no quadrado, só para... Ah, perdão. Gente, eu fechei minha apresentação sem querer, acabei saindo. Pronto. Aí aperta no quadrado, pronto, ó. Aí no quadrado você pode, aí agora tu pode puxar outra, isso. Opa, peraí. Isso, ó. Islânia fez o seguinte, ó. Ela redimensionou, né, a tela do Meet e deixou o Google Docs no outro local. Aí, se você quiser, Islânia, você pode, por exemplo, arrastar para bem para o canto esquerdo. Segura de novo lá, arrasta bem para o canto esquerdo mesmo. Pode ir arrastando, até o mouse encostar no canto esquerdo da tela. Pode ir arrastando até o fim mesmo. Que aí ele vai redimensionar direto para poder arrastar mais, até encostar. Aí solta. Aí ele fica já na metade. Agora você pode aumentar embaixo. Aqui? Isso, pode aumentar. Deixa eu tentar aqui com o mouse. Ó, tu pode aumentar a sua tela, certo? Como tu quiser. Uhum. Mas aí vai ser o seguinte, por exemplo, aí agora eu quero que tu pare sua apresentação. Tá. E agora eu quero que você compartilhe só essa, por exemplo, esse documento, né? Aí por ele estar redimensionado, por estar o Google Docs, o Meet de um lado e a outra tela vai estar do outro lado, aí você consegue ver o Meet e o que você está apresentando, sabe, do outro lado. Testa isso para você ver. Então, eu vou apresentar uma guia. Isso, você vai apresentar agora só o que você quer, certo? Tá. Vamos lá. Porque o que está aparecendo aqui, a opção para compartilhar, são só as guias do Chrome. Por exemplo, aquele documento do Word que estava aberto, não está aparecendo aqui como na lista para compartilhar. Quando você aperta em compartilhar uma janela, ele não... Deve ser. Deve ser uma janela, porque aí eu... Isso. Justamente. Aí você bota para uma janela e você seleciona ele.
Pronto, ó, aqui a gente tá vendo só o seu documento. Aí sua tela você tá vendo o quê? Só para Eu estou vendo só a tela do Meet. Aí meu documento eu não estou vendo. Eu só vejo se eu minimizar a tela do Meet e abrir aqui o documento. Sim. Sim, então, tu só consegue ver a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo. Assim, eu estou vendo eu tô vendo vocês, só que na parte da apresentação, peraí, para evitar o efeito de espelho infinito, não compartilhe sua tela inteira nem a janela do Naga Pegador. Em vez disso, tá, pronto, agora deu certo. Era uma mensagem que tinha aqui, coloquei para ignorar e agora deu certo. Estou vendo a tela do Word e estou vendo vocês. Pronto. Você pode só explicar para o pessoal o que foi que você fez agora? Só para... Eu só cliquei em apresentação e fui lá apresentar uma janela. Isso. Porque, Aí, no caso, essa do Word, né? isso. Se eu Aí, tivesse, por exemplo, com uns slides, também seria a mesma coisa, né? Se ele já isso. tivesse aberto no meu computador, eu estava apresentando a outra janela. Isso. Aí lembrar que você só precisa deixar de um lado ou do outro o documento de um lado e o Meet do outro lado. Deixar eles em locais separados, sabe? Uhum. Aí vai dar certo também. Você sempre pode fazer assim. Quando você quiser, por exemplo, ter acesso ao Meet de um lado e o seu documento, a sua apresentação do outro lado, por exemplo. Para você ficar sempre controlando, né? Ao mesmo tempo. Entendi. Porque tem muito... Geralmente os professores, eles apresentam tudo, né? Aí tem que ficar voltando pro Meet, às vezes. Aí essa seria uma das formas de você estar sempre vendo o Meet. Aí aqui também, deixa eu ver. Francisco Célio também mandou uma mensagem, ó. Se for no notebook, você pode clicar no documento e clicar no Windows mais. No Windows mais a seta esquerda. Aí você fica vendo as duas abas, ó. Então ele diz que se você clicar no Windows, seta esquerda ou direita, você também pode, sua aba já vai direto pro lado que você quer, certo? Ao invés de você, pronto, ao invés de você segurar lá em cima e arrastar, você pode apertar no Windows, né? Ótimo. Windows e as setas. Pronto, obrigado. Obrigado, Francisco. E obrigado, Islane, também. Obrigada. Aí agora, sim, aí pediram para recapitular, não foi tudo? Deixa eu ver aqui. Foi a Aparecida pediu para a gente fazer uma recapitulação geral. A gente vai só fazer uma síntese, acho que dá para fazer... Deixa eu compartilhar aqui minha tela do celular e a gente vai fazer uma síntese rápida sobre o conteúdo no geral. Pronto, aqui estou com minha tela, certo? Basicamente, a principal coisa seria aquela questão da gente, o que é o Google Docs, né? O que são os Google Docs? Lembrar que vocês podem encontrar Google Docs na internet como sendo o editor de texto, como se fosse o Word, certo? Ou então ele pode ser também o Google Docs, pode ser também chamado do Google Docs de todos os pacotes, certo? Você pode ter essas duas definições para ele. Aí você pode acabar encontrando desses dois modos. E aí, como é que a gente acessa os serviços do Google, né? Lembrando que eles são gratuitos e eles estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha o Gmail, certo? Eu entro aqui no Google, certo? Aqui é a tela principal do Google. E aí, basicamente, eu tenho lá os pontinhos, né? Os 9 pontinhos do lado da minha foto do perfil. E aí, a partir daqui, que eu vou verificar, que eu vou verificar todos os serviços do Google, certo? E aí, por exemplo, eu tenho o Google Docs aqui, que foi a ferramenta que a gente trabalhou hoje, né? O Google Docs. E aí, no Google Docs, aqui porque eu estou pelo celular, mas lembrar que você vai ter que estar com sua conta do e-mail, né? Por isso que ele está me pedindo aqui. Mas pelo computador o processo é bem semelhante, só que ele não vai pedir conta porque você já vai estar logado na sua quando você for acessar. Aí o Google Docs, lembrar que você tem duas formas de acessar. Ou você acessa pelo Google Docs, pelo Google Planilhas, por cada um deles, certo? Ou você também pode acessar pelo Google Drive. Deixa eu acessar aqui o meu Drive. Que também tá nos 9 pontinhos. O interessante de acessar pelo Google Drive é porque você tem a sua organização em pastas, certo? E aí você pode gerenciar bem melhor tudo que você estiver fazendo. Por exemplo, na faculdade, eu coloco... A gente tem um grupo de resumos na faculdade, que a gente faz resumos de aulas. E a gente criou uma pasta, certo? E nessa pasta todo mundo vai colocando os seus resumos. Para vocês fazerem isso é bem simples também. Por exemplo, eu criei aqui a pasta, certo? No meu Google Drive.
e aí eu aperto nos 3 pontinhos aqui, ó, em primeiro estágio, por exemplo. Aperto nos 3 pontinhos e posso em compartilhar. Aí o processo de compartilhar é bem igual, é bem semelhante ao do, aquele que a gente mostrou no Google Docs. Você vai adicionando cada pessoa que você quer, certo? Aí, deixa eu mostrar agora, pronto. Aí lembrando dessa questão de você criar pastas, e aí eu posso criar meu documento, igual, né, aqui dentro. Aí aqui aparecem as opções, ó, criar documentos, criar planilhas, criar apresentações. No computador, para criar, basta você apertar com o botão direito do mouse, certo? Apertando com o botão direito do mouse, vai abrir o menu que você pode criar de cada documento. E ele já vai para dentro dessa pasta, já vai ficar organizado no seu Drive. Aí, por exemplo, eu criei aqui um novo documento. Aí, no geral, o Google Docs, o Google Planilhas, o Google Apresentações, para quem já tem experiência com qualquer outro, como por exemplo os do Microsoft Office, eles estão sendo bem semelhantes. Você vai conseguir ter acesso a praticamente quase todas as mesmas funcionalidades. Só que, se você quer um negócio mais profissional, se você de repente precisa fazer artigo, precisa elaborar uma apresentação assim, mais dinâmica, mais bonita, com mais temas, o Office ela acaba sendo melhor, certo? O Google Docs é mais por questão de comodidade mesmo. Eu estou aqui, por exemplo, acessando do meu celular. Estou fazendo um resumo, estou fazendo qualquer coisa, certo? Do meu celular. E aí, quando eu entrar no meu computador, já vou ter esse mesmo resumo, se eu logar na mesma conta do e-mail, certo? E assim, basicamente seria isso. Aí lembrar da questão dos complementos também. Lembrar que você pode acessar os complementos, que também são uma ferramenta interessante, que pouca gente faz, às vezes, muito pouca gente conhece ou faz uso, certo? Que no Google Docs, ele vai estar lá no menu superior, vai ter complementos. Sempre quando vocês forem instalar complementos, verifiquem os comentários também, porque às vezes você pode achar que um complemento é bom, mas você vê os comentários e descobre a verdade, né, daquele complemento. Pode ver que ele não é tão útil assim, que ele requisita muitas informações privadas, às vezes da sua conta, isso aí pode ser uma coisa ruim. Então sempre tenha cuidado e sempre leia os comentários do complemento que você vai instalar. E lembrar também que o que Maria Antônia falou, da questão de você poder baixar todos os documentos. Você pode baixar eles em qualquer formato que você quiser, certo? Pode baixar em DocX, pode baixar em PDF. Uma coisa, só às vezes que aqui, por exemplo, a gente tem que compartilhar e exportar. Aí a gente pode salvar como, certo? Nosso documento, ó. Aí aparece todos os formatos. Aí uma coisa sempre também para lembrar é que se você vai converter para DocX e vai abrir no Word, ou uma pessoa está no Word e manda o DocX para você abrir no Google Docs, sempre tenha cuidado, porque pode dar muito erro de compatibilidade. Seu documento ele pode vir todo errado, todo desformatado, pode desformatar a tabela, desformatar a imagem, pode desformatar tudo. Então, sempre tenha um cuidado quando você for mandar para alguém que vai abrir no Word. Sempre pergunte a pessoa, você vai abrir por onde esse documento? É no Word ou é no Google Docs? Você está usando o que aí para abrir? Porque é interessante que vocês usem a mesma plataforma, certo? O mesmo aplicativo, de repente. Se seu orientador faz no Word, também faça no Word. E até com seus alunos também. Se os seus alunos eles estão, se você passa uma atividade para eles, por exemplo, você formatou ela toda no Word, certo? E aí mandou para eles. Sempre também tente abrir, por exemplo, pergunte a eles, vocês vão fazer no Google Docs, que geralmente os alunos é um dos que ele mais tem acesso. Aí você tente abrir seu próprio documento no Google Docs para ver como é que ele fica, se ele não fica desformatado. E uma questão muito interessante é mandar o PDF, porque o PDF, ele, como é aquele formato de impressão, né? Ele vai ser igual para todo mundo. Então, de repente, é bem interessante você pedir atividades em PDF, ou então você mandar no próprio Google Docs e converter para o mesmo formato que você vai usar junto com os alunos, usando o mesmo aplicativo, certo? A mesma aplicação. Basicamente, essas são assim, o que a gente quis trabalhar hoje, né? Dessa forma introdutória, porque assim, o Google Docs ele tem muitas funções, junto com o Google Planilha, junto com o Google Apresentações. É um universo, assim, para você trabalhar. Igual o Word, você dá uma aula sobre o Word, ele tem muitas coisas, né, dentro dele. E são coisas que geralmente a gente aprende muito fazendo. Como a gente já está muito em contato com isso, acaba se tornando mais simples. A gente vai passar um questionário agora. É um questionário perguntando, assim, quais são os conteúdos que vocês têm interesse para a gente trazer no nosso próximo encontro sobre o Google Docs. Sobre alguma dessas coisas, sobre o Google Planilhas, sobre o Google Apresentações. A gente vai passar de novo agora o formulário para vocês. Eu vou enviar aqui pelo chat de novo. Vou pegar aqui.
Deixa eu só pegar o link aqui, eu vou mandar no chat novamente. Pronto, ó, já mandei no chat. Aí vocês vão preencher, certo? Novamente esse formulário. É o mesmo, praticamente o mesmo formulário, só que ele vai acrescentar uma opção lá embaixo para vocês escolherem temas, coisas que vocês querem que a gente traga. Aí tem lá na última opção, na última questão, vai ter lá outros. Aí vocês podem digitar o que vocês têm, de repente, interesse, o que vocês têm dúvida, alguma coisa que vocês queiram, se vocês querem mais, qualquer coisa que vocês quiserem. Vocês podem digitar lá para a gente trazer no nosso próximo encontro. Aí, quando vocês forem preenchendo, vão só mandando um ok aqui no chat para a gente ficar acompanhando quem já terminou. Aí, lembrando que o que vocês colocaram como sugestões, o que vocês marcaram, né? A gente vai trazer no nosso próximo encontro, certo? Então, lembrem de estar presente também, porque aí vai ser muito importante, porque basicamente vai ser sugestões de vocês, o que a gente vai trazer agora. Pronto, como quase todos já terminaram, então, o restante que estão terminando também, podem terminar e mandar. Mas basicamente o encontro de hoje foi esse, a gente tentou trazer de uma forma, assim, mais simples, né, o que é o Google Docs, no geral, para a gente conseguir entender tudo, para a gente ver como é que acessa, porque muitas das coisas dele a gente vai aprender muito na prática. E nada melhor do que a gente ir testando. Já que a gente tem as contas do e-mail institucional, tentar usar todos os serviços do Google que a gente já tem acesso, tentar usar o Drive, tentar se organizar, né, tentar trabalhar em equipe, tentar compartilhar documentos para testar isso de trabalhar em equipe. E o Google Docs é uma ferramenta muito essencial hoje em dia, que a gente, assim, por comodidade, para trabalhar em qualquer local, ela acaba sendo muito importante. Então, basicamente é isso. Se alguém tiver algum comentário sobre o encontro de hoje, quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Basicamente foi isso. Muito obrigado também a todos que estavam presentes hoje. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando eu vou baixar esse Office, que é do Windows, Certo. eu tenho o pacote, sabe? Eu comprei o pacote do Office, Certo. do Windows completo. Mas ele não está no pacote. Eu vou ter que baixar, ou você acha que ele era para ele estar no pacote? Que eu tenho aquele pacote do... Você tem instalado, né? O Office no seu computador. Eu tenho o Office original. Pronto. Só que nele não tem. Não tem O que você falou como Sim, pronto, é uma coisa. Eu acho que talvez tenha ficado confuso isso também. O Office Online, ele é acessado diretamente do seu navegador também. Assim que você entra no seu Hotmail, lá na sua pasta de e-mail, tá certo. aí lá em cima, acho que no canto esquerdo, vai ter também a opçãozinha para você acessar os serviços dele. Ele e o Google Docs são bem semelhantes nisso. São serviços que você acessa diretamente pelo seu navegador, certo? Não precisa baixar, tá joia? Não precisa baixar nada. Você acessa direto. Aí, para você que já tem o Office instalado, a questão é que ele já vai ser integrado. Tipo assim, os formatos de documentos vão ser baixados na mesma versão, sabe? Entre os dois. Mas, assim, não tem funcionalidade a mais, não tem nada diferente, não, sabe? Certo, mas no pacote do Office que eu tenho, não vem o Office Online. Ele é pelo seu navegador. Tá joia, tá certo. Obrigada. Então, não deixem de ver os nossas postagens, interajam bastante. E a gente está sempre aqui para dar esse apoio e responder as dúvidas de vocês, tá certo? Pronto, é isso. Obrigado a todos. Então, boa semana, gente. Boa semana, bom final de semana. Obrigada. Tchau.